muita paz. Qual pastor que, tendo 100 ovelhas, ao perceber que uma delas desapareceu, saiu do seu aprisco, não deixa as 99 e sai em busca daquela ovelha que se afastou? E quando ele procura e ele a encontra, ele a coloca nos ombros, cheio de alegria. E chegando em suas terras, convida os seus amigos e diz: alegrai-vos comigo, porque esta minha ovelha estava perdida e foi encontrada. Assim também no reino dos céus há uma alegria maior por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Jesus contava essa parábola para o povo de uma região da Palestina que cuidava dos rebanhos. Jesus buscava a linguagem comum a cada comunidade para ensinar. Era assim que para os agricultores ele falava das sementes, do joio, do trigo. Para os pescadores ele falava das redes, dos peixes. Para os homens de comércio ele falava das dracmas, dos talentos. Jesus sabia o que se passava no mais profundo do coração das criaturas. E quando ele fala da ovelha que se desgarrou, ele está falando não apenas para aquele povo daquela época. Ele está falando para todos nós, para a criatura humana de todos os tempos, de todas as épocas e de todos os lugares. Para que a gente possa perceber que mesmo quando nos desgarramos, quando nos afastamos do caminho do bem, ele se preocupa. Ele se preocupa. E nós podemos perceber essa preocupação, evidentemente, levando em consideração as devidas proporções, numa família. Normalmente o pai e a mãe, eles estão mais atentos, mais preocupados com o filho mais problema, com o filho que traz mais trabalho, com o filho mais desobediente, com o filho que está tendendo a ir por um caminho equivocado. E muitas vezes os outros pensam que os pais gostam mais daquele do que deles, quando na realidade não é isso. É preocupação para que a ovelha não se perca. E isso acontece muito. Quem é pai, quem é mãe, sabe disso. Quando percebemos que o nosso filho está caminhando por uma trajetória que conduz a um abismo de dor e de sofrimento, há uma preocupação muito grande. Jesus também. Ele busca as ovelhas perdidas, porque aqueles que já acertaram o caminho já estão com ele. Aqueles que já buscaram o seu processo evolutivo de forma consciente, esses já estão com Jesus. Estão também amparados, evidentemente, com os mentores espirituais, com os anjos guardiães, com os espíritos bondosos que o divino envia para guiá-los, para conduzi-los, para inspirá-los. Entretanto, são aqueles que estão equivocados, como ovelhas
que saíram do rebanho e que se dispersaram nos desertos da vida, na solidão das próprias quedas, nas angústias das consequências dos atos equivocados, que às vezes pensam que estão só, mas não estão. São essas ovelhas que Jesus quer. Porque ele disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele deseja nos acolher em seu aprisco. E tem nos acompanhado durante o transcorrer dos séculos e dos milênios. Se nós achamos que a atual encarnação nós somos criaturas imperfeitas, caindo a todo instante, imaginem há 4.000 anos, há 5.000 anos, no estado de embrutecimento, dominados pelos instintos, pela maldade, pela grosseria, pela estupidez, pela ignorância. Imagine o que nós já fizemos. Entretanto, ele tem nos acompanhado de perto durante todo esse tempo. Lembramos agora o que ele disse ao senador Públio Lentulus, no Jardim das Oliveiras, quando Públio, impulsionado mas muito mais, pela paternidade do que por qualquer outro sentimento, estimulado, quase que pressionado por Lívia a procurar Jesus para curar a filha, Flávia. Quando ele encontra Jesus, Jesus disse a ele: Públio, você está passando pelo momento mais importante de sua existência como espírito. Cabe-me aceitar agora, evitando dores e sofrimentos, ou deixar para depois. Mas uma coisa eu vos afirmo: nem que dure milênios, você irá me aceitar no seu coração. E é isso que aconteceu conosco e que está acontecendo conosco. Os séculos se passaram, os milênios se passaram, e agora, somente agora, o nosso coração está se abrindo aos poucos para que Jesus possa nele pousar e viver. Nós somos essa ovelha que ele se alegra ao encontrar, que ele coloca sobre os ombros e faz uma festa, porque encontrou a ovelha perdida. E chama os amigos, ou seja, os espíritos de escol iluminados, para comemorar o resgate da ovelha tresmalhada, da ovelha que se afastou do rebanho e agora é trazida de volta. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a vida material é um sopro, ela é muito rápida. E nós muitas vezes nos desgastamos com coisas que não têm o menor sentido, com bagatelas, inclusive dentro dos centros espíritas. Esquecemos que temos que atuar em todas as áreas da atividade humana, sem exceção, para servir e para levar o Evangelho. Muitos de nós na casa espírita enxertamos rituais no espiritismo, na doutrina espírita, no movimento espírita. Colocamos rituais, colocamos preceitos, criamos dogmas. Desenvolvemos o lado religioso do espiritismo cheio de atavismo, de religiões que praticamos antes
e adaptamo-la a essas religiões, como Constantino e os romanos enxertaram no cristianismo primitivo os seus dogmas e os seus rituais pagãos. Temos que ter cuidado, meus irmãos, muito cuidado, para não transformarmos o passe na bênção do Padre, para não transformarmos a água fluidificada na hóstia, para não transformarmos os médiuns e os palestrantes em santos e para não vivermos no dogmatismo que afasta a ciência espírita que deve ser cuidada. Isso também pode ser característica das ovelhas que se afastam do aprisco, das ovelhas que deixam o rebanho e caem no deserto da vida. Devemos estar atentos. Espiritismo é consolador, mas também é cristianismo redivivo. Viver a experiência primitiva do cristianismo, na simplicidade, na pureza, sem a busca dos flashes, sem a busca dos holofotes, sem a busca da fama, no trabalho simples daquilo que podemos fazer a cada dia. Ajudar uma pessoa de cada vez, sem se preocupar com números. E como diz Teresa de Calcutá, de preferência começar por aquela pessoa que está mais perto de nós. Quantas vezes nós queremos ajudar aqueles que estão na África, passando necessidade nos países mais pobres, e pensamos até em viajar para ir lá ajudá-los, quando aqui, perto de nós, pertinho de nós, tem pessoas em quadros semelhantes de pobreza, de miséria, de fome, de doença. Precisamos abrir os olhos. Nós estamos no lugar certo, no tempo certo. As mãos que servem são mais abençoadas do que a boca que ora, disse Teresa de Calcutá. Que possamos retornar ao rebanho do Senhor. Que possamos compreender as atitudes dos companheiros, mas ao mesmo tempo não tirar 1 centímetro da pureza da doutrina espírita e do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine e nos proteja sempre. Paz.